Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley, Logo depois do falecimento do presidente Gordon B. Hinckley, os 14 homens, os apóstolos, que tinham sobre si as chaves do reino, reuniram-se no templo para reorganizar a primeira presidência da igreja. Não há dúvida do que deveria ter de ser feito. Não havia hesitação, pois sabíamos que o apóstolo sênior era o presidente da igreja. E nessa reunião sagrada, Thomas Spencer Monson foi apoiado pelo Quórum dos 12 Apóstolos como presidente da igreja. E ele escolheu os seus conselheiros, que foram apoiados e ordenados pela autoridade, e o presidente Monson, com a autoridade de exercer todas as chaves do sacerdócio e autoridade, e como as Escrituras já informam que não há ninguém na terra que tenha todas as chaves do sacerdócio. Nós, nesse grupo, todos temos essas chaves, mas temos um homem que é chamado e ordenado para tornar-se o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele já estava apoiado e ordenado como profeta e revelador. Havia, então, uma vaga. Ontem nós apoiamos um novo membro do Quórum dos 12 Apóstolos, o Elder Todd Christofferson. Ele agora faz parte dessa irmandade sagrada, nesse círculo sagrado. O círculo agora completo. O chamado de um apóstolo nos leva de volta ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele também chamou e foram apoiados um grupo de 70. Eles agora tomaram seu lugar e a Escritura nos diz que é a responsabilidade do Quórum dos 12 dirigir todos os negócios da igreja. E quando necessitam ajuda, eles chamam os 70 em vez de quaisquer outros. Temos agora 8 quóruns dos 70 em todo o mundo, com mais de 370 chamados, todos chamados para fazer o que é necessário, o que for lhes mandado fazer. O próprio Senhor estabeleceu esse padrão de administração, e ele foi ao monte para orar e orou a noite inteira. Quando era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. André ouviu João falar e correu até seu irmão Simão e disse: "Achamos o Messias." E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: "Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que, por interpretação, quer dizer Pedro." Simão e seu irmão André estavam lançando redes ao mar. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estavam consertando as redes de pesca. Havia também Felipe e Bartolomeu, Mateus, o publicano, o coletor de impostos, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão cananita, Judas, o irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Eles constituíram o Quórum dos 12 original. O Salvador deu-lhes o mandamento: "Vinde após mim." Anunciou a Pedro: "E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." E prometeu aos 12: "Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai." Deu a seus apóstolos virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos por toda a parte.
Declarou também: os 12 têm as chaves para abrir a autoridade de meu reino nos 4 cantos da terra, e depois enviar minha palavra a toda criatura. Jesus perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ensinou na sinagoga, muitos discípulos comentaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Após a crucificação, os apóstolos recordaram que ele os instara a ficar em Jerusalém. Veio então o dia de Pentecostes e eles receberam o Espírito Santo. Receberam muito firme a palavra dos profetas e falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim estavam completos. Temos pouco conhecimento sobre as viagens deles e só em alguns casos sabemos onde e como morreram. Tiago foi morto em Jerusalém, Pedro e Paulo morreram em Roma. A tradição afirma que Felipe foi para o Oriente. Não sabemos muito mais do que isso. Eles se dispersaram, ensinaram e testificaram, estabeleceram a igreja, deram a vida por suas crenças e, após sua morte, iniciaram-se os tenebrosos séculos da apostasia. O que de mais precioso se perdeu na apostasia foi a autoridade concedida aos 12, as chaves do sacerdócio. Para que seja do Senhor, a igreja precisa contar com um quórum dos 12 que detém as chaves e possa conferi-las a outros. Muito tempo depois, veio a primeira visão e a restauração do sacerdócio de Melquisedeque por Pedro, Tiago e João. O Senhor declarou: pois em verdade vos digo, as chaves da dispensação que recebestes foram transmitidas pelos antepassados e finalmente enviadas do céu a vós. Vede quão grandioso é vosso chamado. Purificai o coração e vossas vestes, para que o sangue desta geração não seja requerido de vossas mãos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acabara de ser restaurada quando foi organizada a primeira presidência. Em seguida veio o quórum dos 12 apóstolos, composto de homens comuns e ainda jovens. A média de idade era de 28 anos, há uma linha de autoridade ininterrupta. Depois veio o quórum dos 70 dentro dessa mesma linha de autoridade. As chaves do sacerdócio conferidas aos apóstolos sempre estiveram nas mãos dos membros da primeira presidência e do quórum dos 12. Ontem, o elder Todd Christofferson tornou-se o 96º apóstolo a servir entre os 12 nesta dispensação. Será ordenado apóstolo e receberá todas as chaves do sacerdócio conferidas aos outros 14 profetas, videntes e reveladores, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Em 1976, foi realizada uma conferência geral diária em Copenhague, em Dinamarca. Depois da última sessão, o presidente Spencer W. Kimball manifestou o desejo de visitar a igreja Forfru, onde se encontram as estátuas do escultor Thorvaldsen, do Cristo e dos 12 apóstolos. Ele já fizera isso alguns anos antes e sentiu vontade de fazer de novo. Na parte central da igreja, atrás do altar, ergue-se a conhecida estátua do Cristo com os braços abertos e as marcas dos cravos nas mãos e a ferida do lado bem visíveis. Nas laterais da sala estão as estátuas dos apóstolos, com Pedro na frente, à direita, e os demais apóstolos em ordem. A maior parte do nosso grupo estava no fundo da capela com o zelador. Fiquei ao lado do presidente Kimball, diante da estátua de Pedro, juntamente com o elder Rex D. Pennegar e Johan Helge Bentin, presidente da Estaca Copenhague.
Na mão da estátua de mármore de Pedro havia um molho pesado de chaves. O presidente Kimball apontou para elas e explicou o que simbolizavam. Em seguida, num gesto que jamais esquecerei, voltou-se para o presidente Benton e, com uma firmeza que eu presenciara poucas vezes, apontou o dedo para ele e disse: "Quero que diga a todos na Dinamarca que eu possuo as chaves. Nós possuímos as verdadeiras chaves e as usamos todos os dias. Nunca esquecerei essa declaração, esse testemunho do profeta." A influência foi espiritualmente marcante, a impressão teve até um impacto físico. Caminhamos até o fundo da capela, onde estava o restante do grupo. Apontando para as estátuas, o presidente Kimball disse ao gentil zelador: "Esses são os apóstolos mortos." Apontando para mim, anunciou: "Aqui temos os apóstolos vivos. O Elder Packer é um apóstolo. O Elder Monson e o Elder Perry são apóstolos. E eu sou um apóstolo. Somos os apóstolos vivos." "Vocês leem sobre os 70 no Novo Testamento", disse ele, "e aqui estão 2 dos 70 vivos, o Elder Pinniger e o Elder Hales." O zelador, que até então não mostrara emoção, de repente começou a chorar. Senti que estava vivendo uma experiência única em minha vida. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Quando os 70 são ordenados, embora não sejam ordenados apóstolos, nem possuam chaves, tenham autoridade. E os 12 devem recorrer aos 70 e não a outros quando houver necessidade de auxílio no preenchimento dos diversos chamados para pregar e administrar o evangelho. Atualmente há 308 70 em 8 quórums, representam 44 países e falam 30 idiomas. Não ouvimos falar do exercício das chaves do sacerdócio nas outras igrejas cristãs. É curioso que alguns nos descrevem como não cristãos, quando, na verdade, somos os únicos que possuem a autoridade e a organização estabelecidas por Cristo. Os 12 atuais são pessoas comuns. Não são, assim como os 12 originais não eram, prodigiosos individualmente, mas coletivamente são extraordinários. Exercíamos no passado as mais diversas profissões. Somos cientistas, advogados e professores. O Elder Nelson foi um cirurgião cardíaco pioneiro, realizou milhares de intervenções cirúrgicas. Contou-me que dava a cada paciente operado total garantia de que o coração funcionaria até o fim da vida. Vários homens neste quórum eram militares. Há um marinheiro, fuzileiros navais, pilotos. Tiveram os mais diversos cargos na igreja: professores, missionários, presidentes de quórum, bispos, presidentes de estaca, presidentes de missão, mestres familiares e, de suma importância, maridos e pais. Todos são aprendizes e professores do Evangelho de Jesus Cristo. O que nos une é nosso amor ao Salvador e aos filhos de seu Pai e nosso testemunho de que Ele está à frente desta igreja. Quase sem exceção, os 12 têm origens modestas, assim como os que viveram quando o Senhor habitava na terra. Os 12 atuais são profundamente unidos no ministério do Evangelho de Jesus Cristo. Ao receber o chamado, cada um deixou sua rede, por assim dizer, e seguiu o Senhor. O presidente Kimball é conhecido pela frase: "A minha vida é como meus sapatos, deve ser gasta em serviço." Observamos isso com todos os membros do 12. Também gastamos nossa vida a serviço do Senhor e o fazemos de bom grado. Embora não seja uma vida fácil para nós nem para nossos familiares. Nem é possível encontrar palavras para descrever a contribuição, o serviço e o sacrifício da esposa de cada líder do sacerdócio em todo o mundo. Há algum tempo, nesta época do ano, minha esposa e a irmã Ballard fizeram uma cirurgia extremamente dolorosa na coluna. Ambas estão bem e nenhuma se queixou. O mais próximo de uma reclamação que eu vi de minha esposa foi: "Isso não tem graça." É dever dos 12, sob a direção da primeira presidência, ordenar e organizar todos os outros oficiais da igreja
conforme a revelação. Hoje temos meios de ensinar e testificar a líderes e membros em todo o mundo, de forma eletrônica, mas para conferir as chaves da autoridade nessa linha interrupta aos líderes do sacerdócio, pela imposição das mãos, onde quer que se encontrem no mundo, um de nós precisa estar presente sempre. O Senhor declarou: e digo-te também que todos os que enviares em meu nome pela voz de teus irmãos, os 12, devidamente recomendados e autorizados por ti, terão poder para abrir a porta de meu reino a toda a nação a que os enviares. As Escrituras descrevem os 12 como conselheiros viajantes. Não sou diferente de meus irmãos dos 12, dos 70 e do bispado, com quem servi durante 47 anos, quando lhes digo que estive no México e na América Central e do Sul mais de 75 vezes, na Europa mais de 50 vezes, no Canadá 25 vezes, na Oceania 10 vezes, na Ásia 10 vezes e na África 4 vezes, e 2 vezes na China. Já fui a Israel, a Arábia Saudita, a Bahrein, a República Dominicana, Índia, Paquistão e Egito, e muitos outros lugares em todo o mundo. Outros fizeram mais viagens do que eu até. Os apóstolos detêm todas as chaves do sacerdócio, mas todos os líderes e membros igualmente recebem e devem receber revelações pessoais. De fato, espera-se que busquem essas revelações por meio da oração e do exercício da fé. Porque por ele, disse o Senhor, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O Elder Christofferson deve estar se perguntando o que um dia me perguntei: por que alguém como eu fui ordenado ao santo apostolado? Faltam-nos muitas qualidades. Meu empenho para servir é falho em vários aspectos. Há somente uma coisa, uma qualificação capaz de explicá-lo. Assim como Pedro e todos os que foram ordenados desde aquela época, tenho o testemunho do Salvador. Sei que Deus é nosso Pai. Ele apresentou seu Filho Jesus Cristo a Joseph Smith. Declaro-lhes que sei que Jesus é o Cristo. Sei que ele vive. Ele nasceu no meridiano dos tempos, ensinou seu evangelho e foi provado. Sofreu, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Assim como seu Pai, ele possui um corpo de carne e ossos. Ele efetuou a expiação. Sou testemunha dele, e isso testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.